Muito bem, o livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos na sequência do capítulo 8, né, a grandeza da renúncia. E esse é o nosso segundo encontro para nos ajudar, né, aqui no conhecimento da história, né, da nossa irmã, né, do espírito que vem trazendo para nós aqui um pouco da sua história, da sua trajetória, de como ela, né, se tornou uma das mentoras do trabalho nessa instituição. Bom dia, Regina. Só pegar aqui o inicinho. Só pegando o nome dela aqui, que está aqui, Irmã Emerenciana. Né? Então, o Dr. Bezerra, assim que acabaram os trabalhos lá naquela instituição, no centro, o Dr. Bezerra, então, se aproximou com Filomeno de Miranda para que pudessem conhecer um pouquinho da história, porque veio a grande surpresa, né? Assim que terminaram os trabalhos e ela se manifestando, né, como um espírito que abraça as características culturais africanas, né? Então falava ali, né, como uma preta velha, né? E falando, né, daquele linguajar bem característico. E assim que terminaram os trabalhos, ela então volta à sua personalidade natural, falando, né, com toda a normalidade, com toda a clareza de raciocínio e tudo mais. E isso chamou bastante atenção, né, do Filomeno, vendo do porquê dessa grande diferença, né, e o porquê, principalmente, dela ter se posicionado com essa característica cultural, né? Então ela contou um pouco da história, isso começando lá no século XVI, século XVII, o início ali do século XVII, 1600 e pouquinho, e ela então era uma nobre, né, assim como o marido e o filho, uma família nobre na Dinamarca, naquele momento, né, em que a Europa, na Guerra dos 30 anos, vários países em conflito, né, com questões econômicas, questões políticas, questões religiosas também, com perseguições naquele período, né, de reforma religiosa, contra-reforma, especialmente naquela região onde ela vivia, trazendo ali, né, aqueles que tinham o culto ao panteão nórdico, né, dos deuses daquela cultura, e esse grupo era perseguido. Então, durante a guerra, o esposo acabou desencarnando, o filho também indo à guerra, também desencarnou, e ela, naquele papel em que ela ocupava, ela acabou sendo tomada, né, por uma certa revolta por aquilo que acontecia, e ela se tornou então uma pessoa que ali tinha praticado também, né, as suas ações, os seus atos ali impensados, né, provocando sofrimento para as pessoas, né, usando a posição de nobreza que ela tinha, né, para satisfação desse desejo de rebeldia que ela tinha. Ela acabou desencarnando, né, então o esposo foi primeiro, o filho foi em seguida, ela foi depois, se encontrando então, ela e o esposo, Venceslau, os dois se organizaram, né, para uma nova experiência terrena. O filho, tomado ali, né, por um desequilíbrio, pela revolta em que ele se encontrava, pelo fato de ser tomado ainda, né, de paixões nacionalistas, paixões de preconceito, ele acabou desencarnando nessa condição de revolta. Todos eles então se ajustaram, se programando para uma nova reencarnação agora no continente africano, e ali então, né, na cultura iorubá, que era a cultura mais desenvolvida na costa africana, e o que permitia, né, que eles então pudessem se desenvolver intelectualmente, também com seus valores. Bom dia, Didima. E nessa encarnação, então, o filho acabou reencarnando, trazendo ali uma... Deixa eu ver aqui só um instantinho. Só um instantinho.
Tem que dar essas voltas, né, Angelina? Com paciência dá certo. Né? O filho, então, ele havia sido envolvido inicialmente, né? Só pegar um trechinho aqui, retomando. Ela comenta um pouco aqui também, né, sobre a parte da escravidão, porque eles reencarnaram naquele país e acabaram ali vivendo, né, aquele período da escravatura em que eles foram levados aqui para o Brasil, especialmente na Bahia, e ali o filho também, deixa eu ver aqui, só um instantinho, pessoal, deixa eu ver aqui. Eles foram então apanhados por caçadores de negros, levados então... Tá, e depois então, logo no século XVIII, então, estavam na mesma senzala, vivendo ali os cultos ao antepassado, né, lembrando que era uma religião que tinha essa conexão com o plano espiritual, mas nesse caso, né, no culto aos antepassados, ali com vários tipos de rituais e tudo mais, né? Pelo fato do filho, então, ter sido vítima da guerra, ele acabou reencarnando, trazendo algumas deficiências, né? No caso, deficiência física. E ela comenta aqui o trato, né, que esses espíritos que reencarnavam com essas limitações eram tratados, né, nessas senzalas. Então eles não apenas, muitos deles eram executados, né, pelos donos das fazendas por ver um escravo nessa condição, que não era produtivo, portanto eles eram assassinados, assim como também por aqueles que sobreviviam o próprio preconceito entre os escravos, né? E o filho então acabou vivendo nessa condição de limitação, mas ainda existindo dentro da senzala, e ele acabou depois provocando um conflito com um dos feitores. Ele acabou sendo agredido, punido por isso, né, ficando ali exposto, e acabou desencarnando vítima dessa violência. E nessa desencarnação, então, ele acabou sendo tomado por um desejo de vingança maior ainda, né? E ela vai comentando aqui que mesmo assim, então, ela reencarnou novamente no século XIX, e elas, então, a dedicação dos pais para auxiliar o filho, né? O filho que se encontrava desvirtuado desse caminho que eles estavam ali trilhando, mas ao mesmo tempo também eles prestavam esses serviços, né, em auxílio àqueles que precisavam, que buscavam ajuda, tanto encarnados como desencarnados. Aqui nós tivemos então o casal sendo separado, né, ela indo para Pernambuco, acompanhando uma das sinhazinhas que havia casado, e ele ficando na Bahia, acabou desencarnando depois de um tempo, voltaram ao plano espiritual, o marido já tinha desencarnado também, e elas voltaram então, né, os dois, o casal, voltou à busca do filho, né? Então está aqui para nós, volvemos à busca do filho desavisado e enlouquecido. Então, e lutando muito e muito, trabalhando pelo bem de todos e de outros agrilhoados ao processo redentor, né, que se debatiam nas procelas da selvagem desesperação. Aqui no século XIX, então, eles acabaram reencarnando e trouxe para nós aqui um cenário de como era o Brasil naquela época, o Brasil ainda escravagista e tudo mais, muitos preconceitos, os direitos humanos ainda completamente desrespeitados, né? E ali então falava sobre, né, uma proposta, né, uma nova proposta reencarnatória de auxiliar o filho Valdemar. E perceberam então que ele se encontrava, embora reencarnado, se encontrava envolvido, né, por espíritos do plano espiritual inferior, né, instigando nele ainda aqueles mesmos sentimentos de revolta, de
de violência, os sentimentos ainda de selvageria, né? E ele então, como escravo, ele acabou sendo inspirado a criar um quilombo, mas não um quilombo como se fosse um refúgio para os, né, para aqueles que eram escravizados, né, pudessem ser acolhidos, mas para que nesse ambiente fossem então tramadas todos os planos de vingança, de violência, realmente como foi colocado, era ali, né, muita violência, né, realmente um estado de muita selvageria, como foi colocado para nós aqui. Ele acabou sendo assassinado, né, por causa desses conflitos, e isso fez com que então no seu desencarne ele se tornasse ainda um espírito mais endurecido do que ele já era. Então foi nesse contexto que nós acompanhamos aqui, né, a relação desses dois espíritos, né, do casal e o filho. Então a saga deles, na verdade, era essa saga familiar, e isso se desenrolou do século XVI até o século XIX, né? São 3 séculos em que eles procuravam crescer espiritualmente e ao mesmo tempo auxiliar esse filho, né, essa ovelha desgarrada, né, do coração deles, né? Bom dia, abraço. Ela traz para nós um pouco também aqui sobre a visão, né, do sincretismo religioso que havia no Brasil. Então, nesse trecho agora que a gente vai entrar, como foi colocado para nós aqui, ela fecha o seguinte dizendo: depois que eles reencarnaram naquela condição de escravos, né, desnecessário minudenciar acontecimentos, porquanto a resignação nos amparava ao casal, acrisolando-nos os sentimentos, o mesmo não acontecendo com Valdemar, identificando as forças malfazejas a que nos referimos. Por elas, telecomandado, tornou-se um rebelde instigador da formação de um quilombo não para refúgio, senão para vingança e arbitrariedades mais ferozes do que as que pretendia combater. Submisso a esses seres espirituais de mais baixo teor vibratório, volveu aos instintos primários, atingindo índices surpreendentes de selvageria. Abatido anos mais tarde, caiu nos abismos de sombra e degradação espiritual inimaginável às quais se vinculava. Então nós terminamos aqui, e agora nós seguimos aqui com o relato dela, né, que tinha separado esse momento, para trazer detalhes, né, da experiência que aquele grupo estava vivenciando. Novamente a roda da vida nos recambiou a espiritualidade, e demo-nos conta de que só um ato nosso de amor extremo, feito de renúncia total, poderia ajudar o filho consumido pelo superlativo ódio, né? Então era um jovem rebelde, né? Um jovem impulsivo, vivendo, né, naqueles caprichos da nobreza dinamarquesa, mas dando vazão ali, né, aos seus instintos mais primitivos. E as experiências que ele foi vivenciando acabaram instigando cada vez mais, né, o aumento dessa rebeldia que ele trazia, fazendo então com que nesses 3 séculos, enquanto o casal, os pais, se elevavam gradualmente espiritualmente pelo trabalho, pelas escolhas que faziam, o filho, por sua vez, exatamente pelas ações e pelos valores, né, que acabaram não se desenvolvendo, se tornando cada vez mais endurecido. Já proliferavam em abundância no Brasil, também por pessoas de epiderme branca, os cultos fetichistas, né, e outros, mantendo-se em intercâmbio vigoroso com os desencarnados, né? Então, as religiões que tinham como canal de comunicação com o mundo espiritual a mediunidade acabava se proliferando naquela época, né? Então, embora a doutrina espírita estivesse aqui no Brasil, essas tradições africanas também começaram a se difundir. Embora as luzes do Consolador já houvessem alcançado as mentes brasileiras, libertando-as com a renovação moral, com o estudo e a prática do bem, verdadeiras multidões, em razão do atavismo decorrente da prática de outro credo religioso, logravam a mais identificação com as seitas e cultos de sincretismo afro-brasileiro, nos quais auriram forças para as lutas e fé para a vida. Apesar de proliferarem as seitas afeiçoadas ao mal, cultivadoras da vingança e do desconcerto moral,
Outras, entretanto, se dedicavam ao bem e à ordem, ao amor e à caridade, utilizando-se de práticas equivalentes, embora tivessem conteúdos diferentes. Não é de causar estranheza o fenômeno em tela, no sincretismo religioso do Brasil, quando nações supercivilizadas na Europa e na América do Norte multiplicavam igrejas e agremiações para cultuar os demônios, que não passam de espíritos embrutecidos e vingadores que se auto-hipnotizam, tomando ilusoriamente nas mãos a adaga do que chamam justiça, para intentar-lhe a aplicação arbitrária e apaixonada, esquecidos da justiça, com letra maiúscula aqui, que funciona com equidade e sabedoria, reeducando e corrigindo, em vez de punir, reviciar, se viciar e desgraçar. Naqueles países, esses seres assumem personificações demoníacas, diabólicas, conforme se denominam, enquanto nos cultos afro-brasileiros fazem-se conhecer por Exus e outras designações, que em nada alteram a sua louca realidade. Então ela começa aqui agora já a trazer para nós, né, as características desses espíritos que assumem essas personalidades, dependendo ali, né, da linha filosófica com a qual eles se vinculam, né, no caso demônios ou Exus e tudo mais, mas são espíritos, na verdade, espíritos endurecidos, que utilizam essa posição em nome dessa justiça, dizendo, nós estamos aqui aplicando a justiça, mas aplicando do nosso próprio modo, né? A mentora silenciou, circunvagou o olhar pelo recinto onde notávamos entidades diversas, algumas de aparência grotesca e extravagante, e outras sofredoras de várias nuances morais, perturbadoras e ociosas, sob controle que ignoravam, e adiu, a hipnose, a auto-hipnose por fixação degenerativa, funcionam em larga escala, em ambas as faixas vibratórias da vida, no corpo ou fora dele. Em nossa esfera de ação com muito maior intensidade, em razão dos processos mentais de sintonia e identificação moral entre os despojados do corpo somático, né? Aí estão, diante dos nossos olhos, muitos infelizes irmãos assumindo personificações mitológicas ridículas, por auto-hipnose, número largo crendo-se seres de exceção na ordem universal, por efeito de autossugestão demorada desde a Terra, quando se permitiam construções mentais nesse campo. Outros ainda vitimados por zoantropias de diferentes procedências e, por fim, aqueles que se reconstruíram ideoplasticamente, incorporando os desvarios de poderes mentirosos que se atribuem possuir, seja como orixás, na eterna ação protetora da natureza e dos homens, seja na de Exus, supostamente criados para o mal, dotados de força para tal execução, afundando-se cada vez mais no desgoverno, até o momento em que funcionem as leis de correção e equilíbrio que existem no cosmos. A questão é muitíssimo mais complexa. No entanto, detenhamos-nos aqui a esse respeito. Então ela faz uma pausa, né, que na verdade é retomando o raciocínio, porque ela falava sobre a história do próprio filho. Mas então, nesse momento, ela deu uma olhada no ambiente ali, agora na perspectiva espiritual, durante aquela madrugada, e via então ali os espíritos que estavam sendo atendidos e acolhidos naquela instituição, né, depois de estarem influenciando aqueles que vinham pedir ajuda na instituição, né? Então o que nós vemos ali? Espíritos que trazem grande deformação moral, que acaba afetando também, né, o seu corpo perispiritual. E ali mostrando, né, que eles próprios criam essas imagens de acordo com as crenças que eles trazem para si mesmos, né? Então se mostram ali como seres poderosos, seres que têm ali direitos, né, acima da própria justiça divina, para imporem ali a sua vontade em nome de uma justiça pessoal. E aqui então ela fala, né, sobre esses demônios, fala sobre esses Exus,
né? Então ela colocou aqui também, né, Brás, a hidroplastia, a auto-hipnose, né, que são forças e recursos e condições que vão então trazendo essas alterações. Inclusive, né, na própria zoantropia, né, espíritos ali que de tal forma deformados psiquicamente, né, que até uma aparência animalesca acabam demonstrando, né, que foi o que a gente viu, por exemplo, lá no nosso livro, Nos Bastidores da Obsessão, quando aquele espírito, né, que se mostrava ali com aquela aparência simiesca, né, como foi lembrado aqui pelo Filomeno de Miranda, né, com aquela aparência quase de um macaco, né, tamanha deformação que ele sofreu. Então, mas aqui ela faz ela se contém, né, enquanto ela trazia esse relato, porque ali no caso precisaria, né, aprofundar ali os ensinamentos, e ela não estava falando desse tema, ela estava falando sobre ali o ambiente, né, e as condições em que o filho se encontrava, que era uma condição semelhante. Então vamos em frente aqui, né, porque certamente tem muita coisa para se falar. Né, nós temos livros, por exemplo, né, livros de caráter mediúnico, que foram publicados, né, dentro da Umbanda, por exemplo, né, que trazem ali histórias de determinados espíritos, né, desses que são considerados Exus. E eles contam as suas próprias histórias. Né. Eu cheguei a ler 2 livros desses, e aí a gente vai acompanhando, né, qual era exatamente a trajetória desses indivíduos, o porquê se enveredarem, né, por esses caminhos, e de que forma que agora eles trabalham no plano espiritual. Né, mostrando ali que a faixa em que eles atuam é uma faixa bastante primitiva, embora eles tenham consciência do seu papel, tenham ali a orientação de espíritos elevados para que eles atuem naquela condição, mas eles por si mesmos se mantêm presos nessa faixa. Né? Muitas vezes por crenças pessoais, outras vezes ali por uma renúncia que fazem para tentarem se redimir, né, da própria história que tiveram. Me recordo por exemplo, né, enquanto nós falamos aqui, que nesse caso nós tivemos esse casal, né, a Emericiana e o Venceslau, que ao reencarnarem jovens na África, né, durante ali a juventude, foram então capturados por caçadores de escravos e depois vendidos aqui para o Brasil. Esse espírito, né, que conta uma dessas histórias, o livro é O Guardião da Meia-Noite, se eu não me engano, e tem também o Cavaleiro da Estrela da Guia, são dois nomes, né, desses espíritos que se colocam na condição de Exus. Né. Um deles, né, ele era um membro de um grupo de bandeirantes, daqueles que durante, né, o período colonial aqui do Brasil inicial, eles então adentravam, né, pelas florestas aqui da costa brasileira em busca de escravos e riquezas. Então ele fez parte, né, de uma grande de um extermínio de grupos, né, porque por onde eles iam caçando aqueles indígenas que eram escravos, para se tornarem escravos, ele acabou entrando em muitos conflitos e muitas pessoas morreram pelas suas ações. Ao chegar no mundo espiritual, então, ele se viu ali envolvido, né, por todos os tormentos decorrentes das suas ações, contando inclusive, né, que durante ali o seu período em que ele foi sepultado, ele ficou preso ao corpo, ele fez uma descrição detalhada daquilo que ele vivenciou, pelo fato do espírito estar preso àquele corpo e tudo aquilo que ele sentia. Então esses espíritos vão contando as suas histórias. Agora, que o interessante é que a irmã Emereciana, ela faz esse comentário, né? Ela não entra nesse mérito, mas ela vai dizendo, né, que na verdade a posição que esses espíritos ocupam é a posição que eles acreditam estar, beleza? Tá? Acreditam estar. E aqui vai algo também, porque esses espíritos, embora eles não estejam, né, alheios à realidade espiritual e sabem da posição que ocupam, eles optam por trabalhar ali. Trazem grande conhecimento, têm ali, né, uma grande capacidade de influência, de ações, né, sobre encarnados e desencarnados, como a gente já viu também em outros, né, no caso, por exemplo, nós estudamos sobre, nos bastidores da obsessão, história de espíritos que estavam presos a essa faixa vibratória. Né, nos bastidores da obsessão, também conta história. Então nós veremos ali no plano espiritual inferior esses espíritos que estão ali, e que de alguma forma optam por estar. Mas nesse caso ela não vai então fazer nenhum comentário a esse respeito, porque o assunto, mais uma vez, é a história do próprio filho. Porque, como ela colocou, né, a questão é muitíssimo mais complexa. Então ficamos aqui, né, nessa expectativa de orientações futuras
em outros estudos. Mas ela segue. O querido Valdemar, caindo sempre e intoxicando-se de vibrações deletérias, perdeu-se por algum tempo, sendo recolhido pelos anteriores comparsas que o hipnotizaram e o adestraram em técnicas de obsessão, de vampirismo, de exploração de outros espíritos e principalmente dos homens. Tomou desse modo a personificação parasitária de uma deidade maléfica que se auto-intitulou Exu, com especialidade de ação em determinado campo de sua preferência. Impôs-se a postura de dominador, conforme acontece com outros da mesma vibração, e submeteu mentes ignorantes e primitivas à sua governança espiritual, recebendo homenagens e oferendas com que se comprazia e nutria. Então, na verdade, o espírito, embora soubesse da sua condição no plano espiritual, era uma condição em que ele sentia prazer de fazer o que ele fazia. Né? Então ele era adorado por uma divindade, cultos eram realizados em sua homenagem, oferendas eram feitas e ele se sentia, né, muito bem ocupando essa posição. Seguindo o exemplo de outras mães, cujos filhos se empederniram na impiedade e se aliaram a forças do mal que temporariamente influem na Terra, em decorrência do primarismo que nela ainda existe, ofereci-me para trabalhar nesta área, atuando em favor do bem e do esclarecimento das criaturas, acercando-me da querida ovelha desgarrada. Né? Então, interessante quando ela coloca, seguindo o exemplo de outras mães cujos filhos se empederniram na impiedade e se aliaram às forças do mal. Então, quantos são aqueles espíritos? Nós vimos mais uma vez o livro, né, Libertação, quando André Luiz traz para nós o relato de Gregório, né? Então, aquele espírito que se empederniram, né, um desses espíritos, que se empederniu na impiedade e se aliou às forças do mal. Nós vimos também, né, me esqueci o nome dele agora, desse livro que nós estudamos, né, que é o livro Nos Bastidores da Obsessão. Também tivemos um espírito, né, que, tomado por essa revolta, pelo fato de ter sido preso, torturado e executado na época, né, por indicação da Inquisição, ele acabou vivendo durante 300, 400 anos ligado, né, a essa faixa vibratória, exercendo ali o seu direito, que ele supunha ter, direito de fazer justiça. E acabou depois sendo resgatado, né, pelo trabalho dos espíritos e tudo mais. Então, no caso aqui, muitas mães seguindo o exemplo de outras mães. Então, são aqueles espíritos que vêm, aqueles filhos, né, que são filhos do coração, e que em outra encarnação foram também filhos biológicos, presos a essa faixa vibratória, e eles então acabam renunciando à própria felicidade para se dedicarem ao auxílio a esses espíritos. Então, nesse caso, ela se ofereceu, né, para trabalhar, embora tivesse méritos, para seguir para outras direções. Ela acabou, então, escolhendo atuar nesse ambiente, né, da Umbanda, desses espíritos que auxiliam, então, encarnados e desencarnados, exatamente porque o filho ainda ligado a essa mentalidade de um espírito que viveu a escravidão, agora no plano espiritual, em busca de vingança. Nós tivemos relatos desses espíritos, por exemplo, né, no livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, onde ela falava, né, que na época ela viveu no começo do século XX, então ela relatava, né, que ainda tinha contato, né, com pessoas que tinham vivido a escravidão, com espíritos que também eram ex-escravos, e, na verdade, estavam ali em busca de vingança contra aqueles que foram os seus feitores, né, os seus carrascos. Então, aqui nesse caso, esses espíritos procuravam, então, atuar nessa mesma faixa, e ela, então, trabalhando nessa instituição, ela tinha oportunidade de estar mais próximo desses espíritos, mas em especial do filho que estava ali sendo cultuado como uma deidade, né, como uma divindade por aqueles que são os seguidores. Já se vão alguns decênios dedicados ao mistério, então algumas décadas, né, que resultou positivo.
atendendo aqueles que padeciam do meu filho a exploração psíquica. Então ela atendia aqui nesse caso aqueles espíritos que eram vítimas do ataque do próprio filho. Então pessoas que iam buscar ajuda e ela então auxiliava sabendo que na verdade ela estava ali para se tornar cada vez mais próxima do filho. Então aqueles que padeciam do seu filho a exploração psíquica, a subversiência moral e a perseguição tenaz, ele veio para um confronto de forças que recusei, prosseguindo no bem, enquanto ele se exasperou, impossibilitado de erguer barreiras ao serviço que lhe tomava as vítimas, lenta, mas vigorosamente. Então ele acabou entrando em confronto com a própria mãe. Aqui ela não comenta, né, se ele tinha clareza, entendimento de que era a própria mãe, mas aqui então o trabalho no bem que ela realizava acabava tirando gradualmente, lentamente, todos aqueles que eram vítimas da sua perseguição e da sua ação. Passou a vir ao lugar onde iniciei o ministério e depois a esta casa, engendrando os mais covardes expedientes para bloquear-nos o trabalho, sem que lograsse os resultados desejados. Impossibilitado de alcançar-me, por cerco rude ao médium, que advertido resistiu pacificamente às provações propostas e às induções vis, terminando por ameaçar invadir-nos o núcleo e conduzir à loucura os seus membros. Chegara a oportunidade porque eu anelava. Então aqui, depois de todo esse trabalho paciente, esse trabalho dedicado, devotado, esse espírito que tinha a oportunidade de viver em outras condições no plano espiritual, ela acabou então renunciando a toda essa possível felicidade, a essa felicidade de que ela tinha direito, não possível, mas a felicidade de que ela realmente tinha direito, para poder ficar próximo do filho, atendendo a esses espíritos sofredores, tendo contato com esses espíritos mais agressivos. E ela viu, nesses embates com o próprio filho, o momento em que ela tanto desejava, aquele momento em que ela poderia realmente ali se deparar com ele e procurar praticar ações que visavam realmente auxiliá-lo e poderia fazer algum efeito. Então aqui para nós agora, chegou então um grande momento para ela. Que grande momento é esse? Venceslau havia retornado à terra e o acompanhávamos com enternecimento, a fim de um dia ser-lhe encaminhado o filho, hoje em circunstância diferente. Destarte, quer dizer, apesar disso, aceitamos o repto do desespero e o enfrentamos com sua horda de mandriões infelizes. Então aqui o marido, Venceslau, reencarnou, enquanto ela e o filho ficavam no plano espiritual, e a proposta era, o Venceslau, o marido dela então, reencarnaria e se tornaria pai desse espírito que, nesse futuro breve, reencarnaria então para iniciar esse trabalho de recuperação. Vendo-me a sós, com Jesus Cristo naturalmente no coração, zombou e se constrangeu, intentando uma punha de vibrações maléficas que não me alcançaram. Os sentimentos de mãe extravasaram do meu ser e arrebentaram-lhe as vibrações do mal, fazendo-o render-se à esperança de paz e ao futuro de renovação. Então, nesse embate final, nessa grande batalha, que os dois se enfrentariam, ela acabou então extravasando os melhores sentimentos como mãe que era, acabou então convencendo o filho a se modificar. A debandada dos sequazes foi estrepitosa e desordenada. O amor recolheu-o e o internou em colônia, de onde procedemos, fazendo-lhe o tratamento por mais de 3 lustros, por mais de 15 anos. Hoje o filhinho reencarnou-se com doença mental, junto ao antigo genitor aflito, que o traz aqui, por inspiração nossa, que lhe seguimos o passo a fim de continuar a terapia de reabilitação. Então agora esse espírito já reencarnado, trazendo essa limitação que a gente vê aqui, que aparentemente é severa, enquanto que o pai, dedicado e por inspiração,
leva ali esse filho para essa assistência, né? Então, novamente, eles se reencontram agora nessas posições, né? Ele com essa limitação, sendo auxiliado pelo pai, que é esse espírito lúcido, sabendo do seu papel de auxiliar esse espírito, enquanto ela, no plano espiritual, trabalha junto aos dois também para ajudar nesse recomeço, né? O Didima lembrou, né, como sempre vemos a força do amor das mães, né? É o que Chico lembrava, né, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu, né? Então aqui essa força tão amorosa, ela é extremamente poderosa, né? Concluído o objetivo primeiro a que me dedicava, embora a ação generalizada, estava afeiçoada ao ministério. Apesar de ter licença para atuar noutro tipo de atividade, é por gratidão às reencarnações nas quais adquirir a compreensão da vida, lições de humildade e abnegação, havendo recolhido as bênçãos que a misericórdia de Deus me concedeu. E, por fim, é em reconhecimento pelo resgate do meu filhinho que venho permanecendo, por espontânea eleição, no mesmo labor junto aos mais carentes e aos mais aflitos, na sua imensa ignorância, semeando nas suas mentes desacostumadas às reflexões e aos raciocínios espirituais as sementes da luz que lhe facultará o início da reformulação espiritual de que necessitam. Então ela comenta aqui que agora, nesse trabalho a que ela se dedica, é esse papel, né, de, através dessas orientações, como nós vimos algumas delas aqui acontecendo durante os atendimentos que foram realizados, né, nesse dia anterior nessa instituição, falando então, né, a senhora Catarina, que levava o filho com catatonia, né, ao jovem ali que vivia aqueles conflitos da homossexualidade, aquela jovem que desejava o marido de uma outra pessoa, né, que ela era tomada ali por uma paixão desequilibrada e sendo influenciada por espíritos também. Então, em cada momento, ela lançava, né, essa semente de esclarecimento a todas essas pessoas que buscavam o auxílio, enquanto que, paralelamente, a assistência espiritual acontecia, né? Então, é bem bacana quando ela coloca, né, permanecendo por espontânea eleição, no mesmo labor junto aos mais carentes e mais aflitos, na sua imensa ignorância, exatamente porque essa carência e essa aflição é fruto da ignorância que nós ainda trazemos, e ela então vai semeando nas suas mentes, desacostumada às reflexões e aos raciocínios espirituais, as sementes de luz, né? Então esse era o papel que ela ocupava agora como uma mentora, uma orientadora dos trabalhos, para ajudar tantas e tantas pessoas que sofriam exatamente por causa desse pouco entendimento que traziam. É, portanto, ao amor pelos sofredores, em forma de gratidão, que me mantém nesse trabalho, ensejando-me no anonimato, na humildade e na caridade sem alarde, palmilhar a senda da evolução por onde todos seguimos. Tudo muito simples, nada demais. Aí tem, amigo Miranda, uma síntese da experiência que eu tenho vivido nos últimos 400 anos com aqueles afetos mais próximos do coração. Então, 400 anos de longa jornada. Pairava no recinto uma suave paz que não me atrevia a perturbar, embora desejasse formular muitas questões que certamente não cabiam naquela circunstância. Aliás, né, como sempre acontece, tanto Filomeno como André Luiz, nesses momentos em que eles se deparam com essas histórias tão dramáticas, né, sempre vem aquela vontade de querer perguntar, de querer trazer ali dúvidas, de querer conhecer um pouco mais da história. Mas ali o bom senso acabou prevalecendo, né, fazendo com que a lição fosse transmitida, a história fosse contada, e ali era o momento que bastava. Desse modo, aquietei as ansiedades, aguardando ocasião própria, que certamente ocorreria. Demais, valeu Brás, demais necessitava de meditar, digerir as informações, evitando muitos ensinamentos sem haver absorvido integralmente
aqueles primeiros que nos foram facultados. Né? Então ali também, muito mais do que a história em si, que ele acabou acompanhando, né? A noite toda foi uma noite de longas histórias, foi uma noite de longos aprendizados. Né? Então, na verdade, ele estava ali, como foi colocado, né? Necessitava meditar, digerir as informações, né? Então, e aproveitando também toda ali o que foi transmitido em termos de exemplo de atitude de trabalho. Percebendo-me a interiorização, a irmã emerenciana pediu licença e afastou-se para dar prosseguimento aos serviços, de que também participaríamos logo mais. Né? Iniciando aqui, fazendo a introdução desse capítulo 9, novas luzes para a razão. Então aqui continuava ainda a observação, né, dos trabalhos que eram realizados. Né? Então a gente lembra que essas tarefas foram encerradas ali por volta das 2 horas da manhã, quando os encarnados então, né, fecharam as portas, todo mundo foi para casa para o descanso e tudo mais, mas no plano espiritual, na dimensão espiritual, o trabalho continuava. E aí então, enquanto a assistência acontecia com aqueles espíritos ainda adoecidos, seja adoecidos pela ignorância, adoecidos pelo desequilíbrio, pelo endurecimento, seja lá qual for, então ela teve a oportunidade de contar um pouco dessa história. Novas luzes para a razão. Na sala reservada ao culto geral, agora encerrado para os companheiros encarnados, foram arrumadas cadeiras em frente a uma mesa para 4 pessoas. A diretora espiritual aproximou-se do móvel e convidou-nos, ao Dr. Bezerra e a mim, e a um senhor um pouco mais de 70 anos, de aspecto venerando, que foi nominalmente designado como Felinto. Sentamo-nos e ela pediu ao respeitado Dr. Bezerra que proferisse uma oração introdutória, mediante a qual se iniciariam as novas atividades. Sem fazer-se esperar, o mentor, com voz calma e cristalina, exorou proteção de Deus, rogando aos prepostos espirituais que nos viessem em auxílio, amparando-nos com a claridade mental e a sabedoria para os fins necessários durante aquela reunião. Terminada a prece, singela e profunda, sem as preocupações da forma, a irmã mereciana expôs em breves palavras. Como de hábito, quando encerrado o atendimento aos que vêm à consulta, fazem-se necessárias algumas providências como prosseguimento ao primeiro serviço prestado. Não desconhecemos que nos casos de obsessão e vampirização espiritual, estamos lidando com personalidades desencarnadas, psicopatas e portadoras de alta dose de insensibilidade emocional, que as tornam perversas e inclementes. Então aqui já trazendo uma pequena descrição desses espíritos, então, psicopatas, trazendo essa grande insensibilidade, perversidade e inclemência. Hoje teremos, como de outras vezes, que destacar alguns voluntários do nosso grupo de trabalho socorrista para dar assistência àqueles que nos parecem mais vulneráveis às agressões dos seus exploradores psíquicos. Desse modo, requisitamos ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo-a no esforço que empreenderão em favor da própria saúde. Aqui a gente lembra, né, que Carlos, Lício e Aderson são os 3 espíritos que foram, as 3 pessoas que foram atendidas. Né? Carlos estava ali presencialmente, né, na verdade ele estava ali em desdobramento, né, que foi levado ali, que a mãe dele, que era a senhora Catarina, aquela senhora católica, o Lício, que era aquele rapaz que vivenciava, né, os conflitos da homossexualidade por causa da sua história pregressa e também das influências espirituais, e o Aderson, que era aquele jovem que veio junto ali com a família, né, com a mãe, e trazia aquele autismo em que ele se encontrava fechado em si mesmo. Então nós tivemos 3 casos, né, do Carlos, do Lício e do Aderson. E eles 3, então, como foi colocado, requisitamos ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo-a
no esforço que empreenderão em favor da própria saúde. Todos sabemos que, reconhecendo-se descobertos, os agressores investem com súbita irrupção de violência num tentame final de desforço ou como medida de apavoramento, impedindo que os pacientes retornem ao socorro de que necessitam. Né? Então é aquele trabalho de resistência que eles apresentam, né? Agora que eles foram reconhecidos, foram desmascarados, digamos assim, e agora equipes foram destacadas, né, para ajudarem nesse trabalho, né, para ajudarem nesse trabalho de assistência a esses consulentes. Aqui então os espíritos acabam agredindo com muito mais violência, para realmente atrapalhar a continuidade do tratamento que foi iniciado. Meu Deus, pensei emocionado, a argúcia de Dona Emereciana era superior ao que eu imaginara, porquanto, além da terapia curadora, não descuidara das providências preventivas numa atitude de grande sabedoria. Então aqui o que o Filomeno observa é que espíritos então foram encaminhados para continuar dando o amparo e a proteção a esses pacientes, o que gera essa surpresa, né? Porque mostra que não é apenas ali o cuidado de orientar, lançando aquelas sementes de esclarecimento, mas também dar continuidade na proteção e auxílio espiritual através ali do destacamento de equipes, né? Mas não me pude alongar em reflexões porque ela prosseguiu. Agradecerei que me informem a respeito de qualquer ocorrência que pareça anormal ou inusitada em relação aos nossos irmãos, que a partir de agora passam a ser pupilos de nossa afetividade, sem desrespeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização das suas infrações. A função dos assistentes que os devem acompanhar é de vigilantes, sem que tomem quaisquer providências precipitadas em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Né? Então, aqui o que ela comenta é que, embora esses grupos sejam ali encaminhados para assistência, eles não devem interferir. Até porque ali, né, muitas vezes, a aflição que eles estão vivenciando é resultado da própria história, né, que eles construíram. Então eles terão que lidar com essas consequências, mas agora de uma forma equilibrada, né, em que eles têm assistência, né, o auxílio, né, recebendo boas inspirações para mudança de postura mental, para ter uma visão mais otimista, uma visão mais confiante, para enfrentar, né, os efeitos dos ataques que sofreriam. Né? E ele segue aqui então. Nomeando 6 assistentes que se postavam na primeira fila, destacou-os respectivamente 2 a 2 para cada necessitado. Pude observar que se tratava de bons espíritos, de mediana capacidade, igualmente vinculados às práticas da casa, exteriorizando grande bondade e interesse vivo pelo trabalho para o qual haviam sido designados. A ação do bem naquele núcleo era contínua, sem margem para a ociosidade perigosa. Muitos cooperadores espirituais se exercitavam no trabalho da solidariedade, adquirindo os valores positivos que os elevariam, libertando-os da canga dos instintos primários. Essa luta é de todo momento, que deve ser empreendida com esforço contínuo de autossuperação e dedicação ao próximo. A estrada da redenção começa na primeira chispa que ilumina a ignorância de cada ser e prossegue na oportunidade de estendê-la ao próximo, menos esclarecidos que se encontra ao lado. Nesse instante, a mensageira tornou a falar. Então, fazendo aqui agora uma descrição, né, das tarefas que se desenrolam. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. Aqui descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos
exercitando novos hábitos evolutivos com vistas ao futuro. Jesus nos ensinou que Deus é o Espírito e como Espírito devemos adorá-lo. Apesar de a libertação ser fenômeno de conquista demorada em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primarismo, já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário, porque vivemos em campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual, que apenas tem a finalidade de servir de ímã que atrai a atenção, de motivo para a fixação do pensamento. Então aqui uma instrução bem interessante, porque ela mostra para nós que todas essas práticas exteriores, né, que Deus é espírito, né, no sentido da sua natureza, dentro desse nosso limitado entendimento, e como espírito deve ser adorado. E não com essas práticas de oferendas materiais, por exemplo, né, de sacrifícios materiais, de objetos, de rituais, simplesmente de espírito para espírito, sentimento para sentimento, pensamento para pensamento. Né? Mas aqui ela faz uma ressalva, dizendo que apesar, né, desse vínculo que as pessoas têm com esse tipo de prática, ela acaba sendo natural de certa forma, porque ela serve de ímã para atrair a atenção e motivo de fixação do pensamento. É aquilo que nós já trabalhamos, né, em outros estudos, quando nós falamos sobre a materialização da nossa fé. Então, para que nossas crenças sejam realmente valorizadas até por nós mesmos, é necessário que nós visualizemos, né, estimulemos os nossos sentidos. Né? Então, uma prática em que você tem ali objetos, em que você tem ali um comportamento, um determinado ambiente, aquilo faz com que nós nos fortaleçamos cada vez mais, fixando realmente o nosso pensamento. Isso acontece de várias formas, né, Bom dia, Eden? Acontece de várias formas, porque nós sendo seres materiais, né, tudo aquilo que estimula o nosso sentido, a nossa visão, a nossa audição, né, os nossos sentidos como um todo, né, são eles que vão dar para nós ali a certeza daquilo que é concreto, daquilo que é real. Então, eu imaginar, por exemplo, o direcionamento do meu pensamento para uma entidade, para um ser no plano espiritual, seja Deus, a entidade máxima, seja ali para aqueles que são, né, os trabalhadores, né, dessa seara do bem, é mais fácil para nós, em vez de apenas mentalizarmos, nós termos uma imagem, termos um objeto, termos cantos, termos danças, termos símbolos, porque isso facilita a fixação do nosso pensamento. Então, exatamente porque estarmos no mundo material, aquilo que é material que vai nos auxiliar no fortalecimento das nossas convicções, das nossas crenças. A doutrina espírita ela tem trabalhado para trazer para nós, né, esse entendimento, mas ainda assim nós temos uma dificuldade, porque mais uma vez é natural, nós estamos no corpo físico e, portanto, a necessidade que nós temos de estimular esses nossos sentidos, de vermos a nossa fé sendo materializada através daquilo que nós podemos perceber. Então dá a impressão de que se nós elevarmos o nosso pensamento e apenas fixarmos, né, com sentimentos e palavras que são mentalizadas, para nós não será o suficiente, a menos que nós então vamos até um lugar religioso, temos uma postura religiosa, uma postura de submissão, e fazemos ali a nossa prece segurando, por exemplo, um objeto na frente de um altar. Ali sim a gente fala, aqui estou tendo contato com Deus. Mas se eu estiver caminhando na rua, caminhando na praia, sentado num banco, isso não é o suficiente. Eu preciso estar num ambiente religioso, onde aquilo me estimule os sentidos. Então nós, ainda seres encarnados, assim como também encarnados que ainda traz, né, encarnados que trazem essas convicções, até mesmo no plano espiritual isso é necessário. Eu não me recordo se vai ser nesse livro que nós vamos aqui acompanhar,
eu não tenho certeza, na verdade eu não me recordo qual livro que é, mas num dos livros de Filomeno de Miranda ele comenta, né, grupos de pessoas participando de cultos religiosos no plano espiritual. Então grupos de católicos, por exemplo, que vão às igrejas aqui do mundo material. Porque essa igreja é ali que o seu culto, que é a sua convicção, vai ser fortalecida. Então, até mesmo entre encados, nós encontramos ainda essa nossa necessidade de materializar nossa fé. É por isso que ela coloca mais uma vez, olha só. Jesus nos ensinou que Deus é espírito e como espírito devemos adorá-lo. Apesar de a libertação ser fenômeno de conquista demorada, em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primitivismo, no primarismo, né? Então a gente passa tanto tempo acreditando que as coisas têm que ser desse jeito, então é difícil a gente se libertar disso. Já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário. Então muitas delas, que são aquelas que são as mais materiais, aquelas que podem ser consideradas entre aspas, como mais grosseiras, né, a gente vai se libertando delas, percebendo que não tem mais necessidade de fazer aquilo. Mas outras ainda, por mais sutis e discretas que sejam, nós ainda temos necessidade. Eu me recordo de vermos, por exemplo, é só um comentário, porque eu mesmo já vivi isso também, né, já participei da Igreja Católica, então toda vez que se passava na frente de uma igreja, eu fazia o sinal da cruz. Então, se você passava na frente de 10 igrejas, 10 sinais de cruz. E aí depois, quando a gente para de fazer isso, a gente observa que as pessoas continuam fazendo isso. É uma prática sutil, é uma prática absolutamente inofensiva, inocente, que traz para aquela pessoa, né, essa relação, essa comunhão com o sagrado através, né, desse gesto. E isso é sutil. E nós temos então aquilo que nós vamos nos libertando daquilo que é mais grosseiro, de rituais realmente que são bastante marcantes, para esses gestos sutis, de carregar, por exemplo, um crucifixo na carteira, carregar uma imagem na carteira, um crucifixo no pescoço, ter um pequeno altar dentro de casa, são práticas normais, né, que nós estamos durante tanto tempo acostumados, e a tendência é fazer com que nós vamos fazendo com que isso se torne cada vez mais sutil. E ela continua aqui para nós, né? Já leu você, Angelina. Então ela coloca assim, né, que já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário, porque vivemos em campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual. Coisa ou ritual que apenas tem a finalidade de servir de ímã que atrai a atenção, de motivo para a fixação do pensamento. Então ele não vai provocar nada de diferente do que aquilo que o próprio pensamento é capaz de produzir. Mas para nós é importante. Então a tendência é fazer com que nós vamos nos libertando cada vez mais, né, dessas muletas religiosas que nós utilizamos para fortalecer a nossa fé. Quando nós estaremos apenas no campo do pensamento, aí sim realmente fortalecidos e conectados com Deus. Angelina lembra lá em cima, né, lei de adoração, ora, criatura, ligar-se ao Criador, né, criado como criatura, através do coração e do pensamento. Então, essa lei de adoração que ela tende a se desenvolver cada vez mais, quanto mais nós nos espiritualizamos. Né, então, há aqueles que têm necessidade. É interessante que a gente vê, como eu falei para vocês, até no mundo espiritual é assim. Porque não é uma questão de ambiente, não é uma questão de sentidos, é uma questão de hábito, uma questão de atavismo que nós mesmos construímos. Né? Então, desenvolvemos. Né? Então, nós paramos por aqui, porque ela segue aqui trazendo para nós mais instruções, né, falando aqui sobre o materialismo e tudo mais. Então a gente vai dar continuidade a partir desse ponto no próximo encontro. Né? Deixa eu só ver aqui. Isso, ela está trazendo agora aqui uma série de orientações, né, de cunho mais filosófico para nos ajudar nesse melhor entendimento, e ela está analisando